Opa, beleza? Thiago aqui. Nesse vídeo a gente vai estar dando continuidade à série de vídeos sobre o FCM Android. A gente vai estar falando aí de como utilizar tópicos para também enviar notificação push. Se você chegou aqui agora nesse vídeo 2, nessa parte 2, não continue antes de você estudar a parte 1, né? Já está liberada já desde a semana passada. Então, estude ela. Se você prefere artigo em texto, está tudo em texto. Se você prefere o vídeo está lá no final, ok? Completo. E aqui a parte 2, né? Completa também em texto, e o vídeo vai estar aqui no final, assim que eu terminá-lo, obviamente. Não se esqueça de se inscrever, né, na lista de e-mail do blog para você receber o conteúdo em primeira mão, né, e alguns conteúdos que eu envio somente pelo e-mail, e também de se inscrever no canal, ok? Antes de continuar, eu quero só dar um alerta que no conteúdo 1, eu acabei passando alguns códigos de uma maneira que eles não ficaram da melhor, digamos, melhor construído, né? Vamos reconstruí-los aqui, não reconstruí-los, vou só mostrar algumas alterações que eu fiz para a gente poder prosseguir com o conteúdo da parte 2. São alterações simples, mas que se elas não forem feitas, ok? O seu código vai ficar com um problema sério, até mesmo de vazamento de memória. Aqui no texto, no código em texto, né, eu já corrigi isso, o código aqui está show de bola, ok? Só que no vídeo, o vídeo já tinha sido feito, né, então eu vou só mostrar aqui as alterações e aí a gente continua com a parte 2. A parte 2 a gente vai estar falando aí, como já informei no início, sobre o envio de notificação utilizando tópicos. Com tópicos, dependendo do domínio do problema do seu aplicativo, é ainda mais fácil trabalhar com notificação push utilizando tanto o servidor do FCM quanto um servidor de aplicativo seu. O nosso domínio do problema de blog, eu dou aqui algumas características de quando você pode utilizar tópico. Você pode utilizar sempre, eu só dei algumas características que indicam que tópico é o melhor caminho ao invés de utilizar o gerenciamento de token, que é o que a gente fez na parte 1. Okay? O nosso domínio do problema de blog ele é muito característico ao uso de tópico ao invés de token, okay? Porque a gente não tem controle, a gente não tem uma administração, no dashboard, que é esse camarada aqui, que a gente mostrou lá na parte 1, a gente não tem formulários de trabalho com... Deixa eu tirar o item que estava aqui. Formulários de trabalho com usuários individuais. Até porque isso foge do nosso domínio do problema. Então, um tópico, né, para a gente permitir que o usuário aí consiga escolher quais são as categorias que ele quer ser informado quando tiver um novo conteúdo, o tópico se enquadra bem melhor, né? Então, a gente vai estar fazendo isso aqui, né, essa atualização no nosso aplicativo, no nosso projeto, tanto na parte web quanto na parte Android, ok? Mas enfim, vamos voltar lá, vamos falar um pouco das correções que foram aplicadas desde o código da parte 1, para a gente prosseguir com esse código da parte 2. Primeiro acessando o projeto Android. Se você vier aqui na camada de visualização e vier primeiro na camada Presenter, e vier em Presenter Login, você vai ver que nosso código de trabalhar com o padrão singleton ficou diferente. Aqui temos a inicialização, né, o método de inicialização do singleton, de uma instância singleton, e aí a gente tem um método agora clear instance, a gente não tem mais aquele método que colocava o contexto como nulo, ok? Porque quando a gente está trabalhando com uma entidade estática, ela fica persistida até o fim do ciclo de vida do processo de um aplicativo rodando, né? De um aplicativo que você abriu, enfim, e deixou só lá no background, não chegou a removê-lo. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, o processo está aí ainda, né? E a gente tem a instância estática retendo uma série de dados, né? Uma série de objetos, sendo que ela já poderia ser liberada, e aí quando a gente volta com o aplicativo, né, a gente pode ter vários problemas, e um deles é o vazamento de memória. Então, corrige isso. Obviamente que não é só isso daqui, né, colocar esse método, e a gente tem que saber onde utilizá-lo também. Então, aqui no Presenter Login, a gente trabalha assim, com singleton agora, utilizando esses dois métodos, e, obviamente, o atributo estático, ok? Agora, a gente fez a mesma coisa em Presenter Posts, certo? Colocamos aqui a instância estática e os dois métodos aí, o clear instance, que coloca a instância como nulo, né, para poder liberar uma série de objetos para ser colhidos, né, para serem colhidos pelo Garbage Collector, ok? E aí sim, como utilizá-los? Primeiro na Login Activity, a gente tem a inicialização aqui do Presenter, né, de um objeto Presenter Login, utilizando GetInstance,
E aí lá no final eu coloquei o onDestroy, certo? E a gente só chama um plugin instance e não vamos ter, né, a princípio o problema que a gente estava tendo pelo menos de vazamento de memória. Isso porque quando tem um destroy aqui da Activity, a gente não precisa mais dessa instância de presenter login. Agora vindo aqui em Posts Activity, ok? Você vai ver que a gente tem aqui, ó, a gente já trabalhava com o presenter login, certo? Ele estava com exatamente o mesmo nome do presenter posts, só que como ele estava partindo daqui, não influenciava em nada, certo? Mas ficava estranho para ler o código. Então eu mudei o nome para presenter login, estamos utilizando o get instance e tudo mais. Como já estava sendo feito, aqui somente mudei o nome, mas lá no onDestroy a gente tem, ó, a chamada tanto de clear instance de presenter posts quanto de presenter login. Então se você acompanhou o conteúdo anterior, você vai entender que eu falei aqui, né? E o código já está no GitHub, já está lá no artigo para você atualizar. Esse é um trecho atualizado, né? Esse daqui relacionado ao padrão Singleton. Agora o outro trecho atualizado foi esse daqui, ó. A gente está utilizando uma cláusula de guarda, um padrão cláusula de guarda que eu não estava utilizando antes, para quando você se cadastrar com um usuário que você não preencheu, vamos ir aqui no back-end web, quando você cadastra no usuário, você faz o login, vai ficar faltando esses dados aqui, ó. Vão ficar faltando nome, profissão e o URI imagem. Se você não colocar essa cláusula de guarda para verificar se tem dados, né, esses dados no objeto user, você vai ter um null pointer exception. Então eu coloquei, né, para você poder criar seus cadastros aí depois lá no banco, porque eu não criei aqui, ó, no aplicativo. A gente abriu aqui no aplicativo. Nós ainda não temos a parte de perfil, né, porque foge do nosso domínio, a gente só queria trabalhar com FCM. Mas enquanto você não tem essa parte de perfil criada, essa activity ou fragment, você vai ter que ir na mão, lá no back-end, colocar esses dados no registro que entrar. Ok? Então, voltando aqui, coloquei essa cláusula de guarda, o restante do código, né, é o mesmo. Ok? Show de bola. E agora falta só mostrar a atualização que eu fiz aqui. Ó. Vou voltar aqui, vou fechar. Mais precisamente no pacote APL notificação, exatamente onde tinha o nosso start user, se não me engano era aqui, start user, né? Eu expliquei lá na parte 1 por que a gente está fazendo isso, porque a gente pode enviar de 1000 em 1000, né, a quantidade de tokens dentro de uma notificação. Então se tiver 4000, a gente vai ter que ter 4 envios com os 4000 dividido aí em cada envio, 1000 tokens para cada envio, correto? Qual é o problema? Chegava aqui, ó, essa parte aqui, na verdade eu nem atualizei aqui ainda, tá errada. Tem que ser assim, ó. E aí a gente vai conseguir correr, né, passar pelos 4000 tokens. Caso contrário, a gente ficava sempre enviando para os 1000 primeiro, até os 1000 primeiros. Ok? Então assim, a gente tem agora o código correto, que vai passar por todos os tokens. Ok? Aqui a gente só está testando com 2 tokens, então aqui a gente acabou não tendo esse problema quando testando na parte 1. O restante é isso aí, né? Lembrando que o código todo já está corrigido, e aí sim podemos partir para o conteúdo 2, né, que é trabalho com tópico, que facilita. Né? Você vai perceber que é muito mais fácil trabalhar com envio de notificação utilizando apenas tópicos do que todo o gerenciamento com tokens. Mas aqui a gente vai manter o trabalho com os tokens, os métodos e salvar o token e tudo mais, porque a gente vai trabalhar também com um pequeno relatório. A gente vai criar um algoritmo de relatório para poder pegar aí a questão de como andam, né, os cadastros das categorias. As nossas categorias vão ser, na verdade, os tópicos lá no FCM, certo? Então, vamos para essa parte. Nós vamos primeiro atualizar nosso código do projeto Android e depois o nosso código do projeto Web, correto? Apesar de eu ter falado da administração e gerenciamento de tokens, a gente também consegue gerenciar o trabalho com tópicos, obviamente de uma maneira bem mais simples. E aí a API do FCM ela oferece uma série de URLs que a gente consegue junto ao tópico e obviamente ao token fazer algumas requisições e saber de alguns conteúdos para, por exemplo, montar esse pequeno aqui, ó, esse pequeno relatório, né, que a gente vai estar montando lá no nosso dashboard de administrador, exatamente aqui, ok? E enfim, vamos começar, né, com os códigos aí do projeto Android. Primeiro vamos aqui na camada de visualização e você vai ver que eu já tenho aqui a notificação, né, Activity.
Primeiro, ela já está definida no Android Manifest. Você pode vir aqui, eu já coloquei, para a gente poder fazer as invocações, ok? E coloquei até um Activity Notification que coloquei lá em Strings, que é exatamente esse camarada aqui, vai aparecer lá na toolbar dessa atividade. Show de bola, vou fechar aqui. Vamos aqui em Notificação Activity, você vai ver que não tem nenhum código com a API do FCM, ou código relacionado à notificação, relacionado assim, funcional, né, ao FCM. Hoje eu deixei essa parte pronta para facilitar, né, o nosso estudo, porque não tem nada aqui que eu já não tenha falado aqui no blog ou canal. E também isso aqui tudo é boilerplate code, não tem uma lógica de negócio aqui relacionada ao nosso domínio do problema, que é de blog, ou então relacionado ao domínio de notificação. Né? Tudo para a gente poder abrir a atividade e conseguir voltar para a atividade anterior, que é a atividade que tem posts. Ok? A gente tem aqui no menu, vou acessar aqui antes de acessar o layout, eu vou vir aqui em Resource, Menu, e no nosso menu Drawer, a gente tem aqui um item, que é o de notificação, correto? E ele vai ficar exatamente abaixo do perfil, que a gente não trabalhou, e provavelmente a gente não vai estar trabalhando aqui nessa série, porque ela foge do que a gente quer falar, que é o FCM. Então vai ficar aqui embaixo a notificação, ok? O ícone que está sendo utilizado já está aqui no Drawable. E aí, a gente pode voltar aqui, você vê que a gente vai abrir o layout. É bem simples, é que include o conteúdo principal está aqui, obviamente, conta de notificação. Aqui é somente para a gente ter nosso toolbar e conseguir, enfim, fazer isso daqui, alterar o título e também colocar aquela setinha de back, ok? Aqui no nosso conteúdo mesmo, vou vir aqui conta de notificação, é que está o core, temos dois test view para explicar ao usuário, né, dar uma informação para o usuário, exatamente essa informação aqui, sobre esse formulário, e aí sim uma série de checkboxes, onde a gente vai estar trabalhando que o usuário já começa, né, no nosso aplicativo ele já vai iniciar cadastrado em todos os tópicos, no nosso caso os tópicos representam as categorias, né, exatamente essas 5 categorias aqui, ok? E aí, só de ele clicar, mudar o estado de um checkbox, o que a gente vai estar fazendo é atualizar, né, de tão fácil que a gente não precisa nem de ter uma requisição no nosso back-end web. A gente, com a API do FCM, já consegue atualizar se o usuário vai ficar ou não cadastrado em um tópico, ok? Então, é isso que a gente vai estar trabalhando aqui, e esse formulário já existe, né, esse formulário aqui, que é esse camarada aqui, ok? Só um detalhe que eu acabei falando aqui sobre essa questão de atualizar a configuração de tópico, isso é para o usuário poder escolher qual é esse tipo de conteúdo que ele quer receber notificação. Isso é uma coisa que é recomendado, o Google recomenda que você faça isso, no Google Android. Que você dê essa configuração, essa página de configuração dentro do seu aplicativo, se o seu aplicativo trabalha com notificação, ok? Pode ser que naquele momento o usuário não quer notificação nenhuma do seu app, mas ele ainda quer continuar utilizando ela. Então, dê toda a configuração possível dentro do seu aplicativo, para o usuário não precisar de ir lá nas configurações do Android, do sistema Android, e atualizar lá que ele não quer mais receber notificação do seu aplicativo, apesar dele continuar utilizando ele, correto? Então, vamos voltar aqui, vou fechar essa parte, essa também, ok? E aí, já vou adiantando que a gente vai precisar de uma classe apresentadora para poder trabalhar essa atividade, e a gente não vai utilizar nenhuma das que já existe, vamos criar uma nova, ok? E outras modificações que a gente vai estar fazendo. Então vamos seguir com a atualização de código. Você já deve ter percebido que eu falei sobre status do checkbox, então a gente vai ter que trabalhar com um listening disso, né, um listening de checkbox de mudança de estado, de status. Então assim, vamos prosseguir com o código. Vamos iniciar colocando aqui a interface listening, né, que vai permitir a gente trabalhar o listening de mudança de estado nos nossos checkbox. Então, implemente onChecked change listener. Vamos colocar esse daqui, do compound button, e aí implementar o método obrigatório. Pode deixar ele vazio por enquanto. Vamos à camada apresentadora e criar uma nova classe apresentadora. Vem aqui em New, Java, Presenter, Notificação, ok? E aí já vou adiantar que a gente vai ter aqui um atributo de contexto. E aí, se a gente voltar aqui no layout, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou vir aqui em Content Notificação, voltar no layout, você vai ver que cada checkbox tem um ID, categoria 1, categoria 2, categoria 3, e assim vão ser os nomes das nossas categorias como tópico. Né? Por que como tópico? A gente tem uma regra de negócio, opa, abri a página errada, vamos voltar aqui.
a gente tem uma regra de negócio sobre os nomes, ok, dos tópicos. Ela tem que, né, respeitar essa expressão regular aqui. Pode ter letras, maiúsculas, minúsculas, números, ok? Esse tracinho, esse daqui, esse ponto e por aí vai. Essa é a expressão regular que tem que ser respeitada. Na verdade, esse camarada não, tá? Esse tracinho não, ok? Não, esse tracinho também. Perdão, esse tracinho também porque eu acabei não colocando ele aqui, ó. Só a gente fazer essa verificação aqui, ó. Eu vou deixar todos esses links de documentação aí. Então o tracinho também, ó. Esse hífen, certo? Então, show de bola. Esses nomes aqui representam legal, podem ser utilizados, representam legal nossas categorias, porque a gente está utilizando categoria também no back-end web, aqui a gente está utilizando o nome mesmo, que é para intermediários, iniciantes e por aí vai. E aí a gente vai criar um método aqui dentro dessa classe apresentadora. Primeiro o construtor, obviamente, vou estar aqui public, presenter notificação, que vai ter o contexto entrando aqui, com parâmetros de entrada, context, e aí this, context, colocar C. E aí sim vamos criar um método que vai permitir o acesso à categoria, ao nome da categoria, baseado, obviamente, no ID, né, que a gente vai estar passando. A gente consegue acessar esses camaradas aqui não por esse nome, né, eu digo o valor dele, né, como string. Então a gente vai precisar desse ID para conseguir o nome do tópico. Então eu vou aqui private string get categoria. E aqui como parâmetro de entrada, eu vou colocar um int ID. E seguramente eu venho aqui e coloco um switch, ok? Que vai ter esse ID aqui para o teste. E aí, case RID. Deixa eu importar aqui esse camarada. RID categoria 1. Return categoria 1. Ok? Então a gente faz isso aqui para todos os outros casos. 2, 3, 4, 5, 5 é default. Aqui 4, 3 e 2. Com esse método aqui a gente vai conseguir trabalhar vários outros métodos, mas a gente precisa mesmo de pegar, né, de alguma maneira conseguir pegar o nome que vai ser utilizado para nome de tópico. Então a gente utiliza o ID, como eu falei aqui, e consegue acessar o nome do tópico relacionado ao ID. Então vamos agora construir, né, um método que vai responder a essa invocação aqui. A gente não vai poder botar a lógica de negócio que a gente está trabalhando com MVP, ok? A gente vai só colocar o presenter sendo invocado, né, um método do presenter sendo invocado dentro desse método aqui, que a gente pode criar aí exatamente com a mesma assinatura. Ok? Então vamos lá. Vamos copiar esse método, colar aqui, e aí, string categoria, ok? Get categoria, pega o nosso compound button, get ID, certo? E aí vamos criar uma sobrecarga desse método, que será a sobrecarga que você vai entender posteriormente por que a gente vai ter essa sobrecarga aqui. Vai ser a sobrecarga que vai ser utilizada em mais de um ponto e não somente aqui. Vou aqui string categoria, deixa aqui o status, vou colocar status, né? Esse status aqui é exatamente o status atual do check, ou seja, se ele estava marcado e você desmarcou, vai ser false, correto? E aqui, obviamente, a gente vai só if, fazer a seguinte verificação. Se status é true, Firebase message get instance subscribe topic. É literalmente muito simples. Okay? Então a gente só coloca aqui o nome do tópico. Ah, não precisa de ir em algum lugar no back-end ou no dashboard do Firebase criar o tópico antes. Não, não precisa. Assim ele já é criado. E já vou te responder. Sem delay. Não há delay. Na documentação não fala sobre um delay para a gente aguardar alguma coisa, enfim, alguma coisa assíncrona, né? A gente pode já
colocar o camarada no tópico e você vê que posteriormente no nosso código de relatório lá do nosso dashboard web, a gente vai imediatamente já ter o resultado. Então realmente é muito rápido e é assíncrono. Né? A princípio, nem a documentação e nem nos meus testes eu tive problema, né? É síncrono, perdão. Eu tive problema de sincronia, de ter um delay alto, esse tipo de coisa, de atualização de usuário em tópico ou usuário fora de tópico. Está true quer dizer que o usuário se cadastrou no tópico. Se está false, quer dizer que ele saiu do tópico. Okay? Então a gente coloca aqui unsubscribe. E, obviamente, a gente chama aqui esse método. Vou colocar status aqui também. E aqui só apagar e colocar a categoria. Show de bola. Agora a gente tem que ter uma instância de presenter e notificação dentro de notificação activity. A gente vai ter que colocar como uma variável de instância. Presenter notificação. Presenter apenas, não precisa colocar esse nome todo. A inicialização, obviamente, aqui. Non-create. Opa. New. Presenter notificação. Não precisamos de trabalhar aqui com um singleton. Dessa vez não é necessário. Ok? Tu vem aqui e só invoca o mesmo método. Ok? E aí teremos já ao menos a inscrição e remoção de inscrição dos nossos possíveis tópicos, que são exatamente esses daqui. Então, show de bola. Agora eu só quero comentar sobre um problema que a gente vai ter que trabalhar agora, também uma classe de modelo, que é SPUtil, que a gente está trabalhando com persistência local com shared preference. O problema é o seguinte, eu não encontrei na documentação e também na verificação de métodos uma maneira simples de verificar se o usuário já está cadastrado em algum tópico, eu digo, no código Android, tá? Não lá no back-end web, que lá tem como verificar isso. Não encontrei uma maneira de verificar, de dar um is, checked em tópico, alguma coisa assim, para verificar se o usuário já está em tópico. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar uma persistência local para ajudar com esse status, ok? E outra coisa que eu já vou te adiantando é que o usuário, assim que ele abre o aplicativo, obviamente, depois que ele realiza o login, a gente já tem que deixar ele cadastrado em todos os tópicos. Depois ele vai poder remover quais ele não quer, enfim, cadastro, esse tipo de coisa. Mas a princípio, nossa regra de negócio é o seguinte, ele já inicia com todos os tópicos cadastrados. A gente vai ter que criar esse método aqui e novamente utilizar o auxílio do shared preference para salvar, né, uma flag para a gente saber quando ou não cadastrar o usuário em todos os tópicos, certo? Então, vamos aí ao SPUtil para adicionar esses métodos. Vamos criar primeiro os métodos que vão trabalhar o status, ok? Dos tópicos. Então, vou colocar aqui save status categoria. Aqui categoria também, status categoria. Ok? E aqui eu vou colocar mais um parâmetro de entrada, vai ser uma string key, que dessa vez as chaves serão, na verdade, o nome dos nossos tópicos, das nossas categorias, esses exatos nomes aqui. Voltar aqui em SPUtil, pegar esse key e colocar aqui. Ok? Aqui é a mesma coisa. String key. E aí, acessar o valor. E o valor padrão é true, como eu falei. Nós vamos iniciar com os valores, com todos os usuários, né, depois que o usuário se conectou, realizou o login pelo Account Kit, eles vão iniciar com todos os tópicos registrados junto ao token dele, junto à instância dele. Ok? Então, feito isso, a gente volta aqui para a presenter notificação, e o que nos falta é criar um método, né, que tenha a lógica de negócio de vinculação e inicialização de cada um desses checkbox. Ok? Então, vou vir aqui, vou criar um novo método, vou colocar aqui em cima, public void set checkbox conf, e o dado de entrada vai ser exatamente o ID, que vai ser esse, né, um desses IDs aqui que a gente vai estar utilizando, ok? Porque com o ID a gente vai conseguir acessar a view correta aqui, o checkbox correto. Então vamos começar aqui primeiro trabalhando com uma activity, vamos ter que dar um cast no nosso contest. A gente pode até melhorar o código futuramente, um último vídeo da série, enfim, a gente verifica isso depois. String
categoria, get categoria, a gente coloca o nosso ID aqui. E aí a gente tem o nosso checkbox, vou chamar de CB. Vou colocar aqui checkbox. Com a nossa activity a gente consegue acessar o find view by ID. Ok? Opa, coloca o ID aqui. E aí sim a gente tem que colocar o nosso listener, né, vinculado ao checkbox, set on checked change listener. O nosso contexto, a gente tem certeza que no nosso domínio do problema, esse método só vai ser invocado quando estiver aqui, né, trabalhando com presente notificação e notificação activity. Então, seguramente a gente pode pegar o nosso contexto e aplicar novamente um cast para on checked change listener, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora é colocar o valor set checked inicial desse camarada aqui, ó, desse checkbox que foi obtido pelo ID. E da onde a gente vai pegar esse valor inicial? Do nosso SPUtil, né, exatamente desse método aqui, ó, status categoria, ok? A gente volta aqui, coloca SPUtil, ok? A chave vai ser a string que a gente obteve em categoria, e aqui o contexto é o contexto mesmo, ok? Então, show de bola. Agora, aonde a gente vai alterar esse status, né? Porque a princípio ele é true, ele sempre vai ser true. Voltando aqui, exatamente aqui a gente altera o status. Volta aqui. Esse cara tá public, mas ele é private. Ok? E coloca aqui sp save status categoria contexto. A categoria que a gente já tem ali em cima, é um string. E aí sim, o status, que é o status mesmo. Aqui a gente vai permanecer alterando o status para a gente conseguir carregar os checkboxes quando a notificação ativa for aberta, carregar eles corretamente, né, com o status correto. Agora a gente tem que saber onde invocar esse camarada, e é exatamente aqui, ó, na nossa notificação activity. Presenter set checkbox conf e RID categoria 1, 2, 3, 4, 5, ok? Show de bola essa inicialização. Agora o que nos falta, né, é poder iniciar o usuário cadastrado em todos os tópicos e obviamente deixar o status dos checkbox dessa forma. Então a gente vai precisar de atualizar a nossa Posts Activity, ok? Então vamos a ela. Vamos abrir a Posts Activity. E aí, primeira coisa, a gente tem aqui o Navigation Item Select, a gente ainda não colocou esse camarada em ação, só para a gente confirmar. A gente vem aqui em menu, temos aqui o nosso Navconf Notification. Vamos voltar aqui e colocar o código que vai permitir a abertura da nossa Notification Activity. Então, if id igual a rid, ok? Cria a intenção. Opa. Contexto e a classe que deve ser aberta. E aí o nosso start activity com o nosso intent. E obviamente um return false, perdão, para a gente não marcar o item que foi clicado. Ok? Então, não temos que marcá-lo porque ele vai abrir uma nova atividade. Show de bola. Feito isso, o que a gente precisa agora é colocar no método correto, no caso vai ser onCreate, uma invocação a algum método do nosso presenter notificação, a gente vai criar esse método ainda, que vai permitir a inicialização do usuário. Somente na primeira abertura dele com o login realizado. Depois a gente não faz mais isso, ok? Para o usuário, né? Depois que ele já, enfim, já abriu a primeira vez logado. Então, primeira coisa, vamos voltar em SPUtil, vamos criar mais dois métodos e uma chave.
Primeiro vamos na chave, vou colocar aqui a chave como primeira abertura aqui. Primeira abertura aqui, vou chamar de primeira abertura. E ele vai representar literalmente a primeira abertura logada, né, com o usuário logado do aplicativo. Status, primeira abertura. Ok? E aqui, a mesma coisa. Não tem mais essa chave, porque a nossa chave vai ser interna à classe. E aqui, primeira abertura aqui, também trabalhando com Boolean, a mesma coisa aqui. Só que aqui agora é false, tá? Não é true. Na verdade, primeira abertura, isso, false. Status, primeira abertura. Vou colocar true, que se for, vai ficar melhor para o entendimento. Se for true, quer dizer que a gente pode continuar com o código, né? Porque a primeira abertura não é false, perdão. Porque a primeira abertura já aconteceu. Então volta aqui. Agora a gente tem que criar um método em apresenta notificação que vai permitir criar aqui no final. Public essa inicialização. Vou colocar aqui void e aí config primeira abertura. Não preciso de nenhum dado de entrada, vou trabalhar primeiro com a cláusula de guarda. Se SPUtil status primeira abertura é true, primeira abertura, status, não pode ser esse camarada, aqui é contexto. Vamos voltar aqui. Se for false, perdão, se for true, quer dizer que a primeira abertura já aconteceu, né? A gente pode dar um return e não continuar. Desculpa aí a lentidão na lógica. Okay? Caso contrário, a gente continua com o código aqui, que vai ser exatamente a invocação desse onCheckAdd, com, obviamente, nosso get categoria, R de categoria 1, e o status sempre true, né? Já inicializando aí. Mas já era true lá no SPUtil, mas pouco importa o SPUtil aqui. Na verdade, o que a gente está querendo mesmo é atingir esse código aqui, ó, de início, de subscribe to topic, ok? Então, vou corrigir aqui 2, 3, 4, 5 e, obviamente, alterar o status desse primeira abertura, né? Então, volta aqui embaixo. Save status, primeira abertura, context, e aí sim o nosso true. Posteriormente, quando voltar aqui, ele vai entrar na nossa cláusula de guarda e não vai ter mais esse código correndo. Vamos vir aqui na nossa posts activity, iniciar o nosso presenter notificação. Presenter notificação, new presenter notificação, pode ser com esse contexto mesmo, não há problema. E aí sim, config primeira abertura. Mesmo que apenas uma vez ele venha executar esse código, é uma lógica de negócio aceita para a gente conseguir, né, ter essa regra aí de usuário no primeiro login já está vinculado a todos os tópicos e poder já receber a notificação de um novo conteúdo de qualquer categoria. Depois ele pode ir lá na Activity, na atividade de notificação, e atualizar esses status. Então, a princípio, terminamos aqui com a codificação do lado Android. Agora a gente vai para a codificação do lado web e logo depois realizar alguns testes. Então vamos lá. Vamos iniciar aqui atualizando a classe categoria. A gente vai precisar de um método um pouco similar a esse daqui, não muito pouco, mas relacionado ao ID, né, da categoria. Em nosso caso, eu coloquei getTopic. O que esse método vai fazer é retornar o nome válido de tópico, né? A gente está utilizando, lembrando lá do nosso código, no nosso código Android, a gente está utilizando o nome categoria 1, categoria 2, 3, 4, 5. A gente vai retornar um nome válido para ser utilizado com o nome de tópico e não é somente colocar o nome da categoria.
Então o nosso retorno vai ser o seguinte: return topics categoria, e aí sim a concatenação com ID. Tem que ter esse prefixo, ok? Para a gente poder utilizar lá no envio de notificação, de push message, certo? E aqui eu estou utilizando o ID, eu tenho categoria 1 a categoria 5, porque eu tenho segurança que na minha base de dados, os IDs de categorias estão assim, nas sequenciais, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que verificar isso aí, né, se no seu caso está assim. Se você estiver trabalhando também com categoria 1, 2, 3, 4, 5, e se os IDs não estiverem sequenciais, faça o seguinte: trabalhe com um switch, né? Coloque aqui um switch, ok? Então, depois disso aqui, a nossa atualização, a maioria das atualizações, aliás, vão vir aqui, ó, em APL notificação, que é onde a gente trabalha hoje com envio de notificação ao mesmo tempo com a gerência do token, do status do token, ok? Nossa primeira atualização pode ser aqui, ó, trabalhando em requisição FCM. Vamos voltar aqui à documentação de tópicos. Assim é a maneira que a gente tem que fazer envio, ou utilizando o to, que também é possível trabalhando com token, a gente no caso envia para um token individual, somente para um, ou então utilizando condition, que a gente pode colocar algumas regras aqui, ó. A gente pode utilizar o ou o e, né, de operador lógico, para poder informar como, né, o usuário, que tipo de usuário tem que receber a mensagem. Ele tem que estar vinculado a quais tópicos e não, enfim, a quais não tópicos e por aí vai. E a gente consegue criar essa condição, essa parte é legal também, né, mas no nosso domínio do problema de blog não se encaixou. Posso até fazer um teste aqui com esse camarada, é bem simples, certo? De explicar também, mas a gente vai trabalhar com o to. Fazendo um envio, né, vou voltar aqui, você vai notar que o nosso objeto de notificação continua sendo o mesmo, as regras de negócio para notification e data são as mesmas que eu comentei na parte 1, né, não muda nada, ok? Todas as outras chaves que são utilizadas no objeto de notificação e push message têm as mesmas regras, inclusive a nossa conexão, né, o nosso objeto de conexão continua utilizando a mesma URL, né, os mesmos headers, não tem problema quanto a isso, a gente permanece assim. A única coisa que vai mudar vai ser que a gente não vai mais utilizar Registration ID, ok? E aí, obviamente, o resultado. Uma desvantagem, se você quiser uma gerência, pelo menos uma gerência no envio da notificação, é que você não tem mais acesso a tokens individuais, ok? E aí o nosso resultado, nossa resposta, utilizando tanto o protocolo XMPP ou HTTP, é em JSON, e aí, ó, message ID, quando deu tudo certo, vai vir o ID da mensagem, ou erro, né? Aí tem topics, message rate exceed erro, tem mais esses erros comentados aqui embaixo, inválido de parâmetros e too many topics. Esse camarada aqui, eu tenho uma crítica a fazer ele, porque em nenhum momento na documentação, tanto aqui no tópico quanto aqui em server referência, ele fala qual é o número máximo. Só fala para a gente investigar se é intencional o número de tópicos vinculados a um determinado token. Né? Se ele está vinculado a muito tópico, será que isso é normal? E aí eu até proponho aqui no texto uma maneira de você corrigir isso, né? Tá em alguma parte, tá próximo ao final, se eu não me engano, de você corrigir esse erro se ele persistir, porque como assim tá dando um problema de muitos tópicos? Um usuário pode estar cadastrado em vários tópicos, se tiver 30 tópicos, por exemplo. E a maneira que eu recomendo é você trabalhar a gerência de tópicos no seu banco de dados. Então você vai parar de trabalhar com tópicos e vai continuar utilizando o token, só que você vai lá no seu banco de dados e vai verificar quais tópicos o usuário, categoria o usuário está vinculado, esse tipo de coisa. Vai ficar um código bem maior? Vai, por quê? A atualização, né, que a gente estava trabalhando aqui, deixa eu voltar aqui em apresenta notificação, que só tem aqui a chamada Firebase e tudo mais, não vai ser mais assim, vai ser uma invocação com conexão remota, que vai lá no seu banco de dados, vai alterar o status lá da categoria em relação ao usuário, esse tipo de coisa. Mas vai funcionar e você não vai ter esse problema de too many topics, que ficou meio vago qual é a quantidade máxima, não tem esse registro aqui, certo? Então, no nosso caso, voltando lá na mensagem que pode ser retornada de sucesso ou erro, a gente vai trabalhar com message ID para gravar que deu sucesso, né, para poder retornar, continuar retornando um valor booleano aqui em trabalhando requisição FCM. Primeira coisa, até aqui, ó, a gente não precisa de mais nada. Então, até aqui, a gente não vai utilizar mais esse código, certo? E aqui temos o body, vamos retornar return e set se existe em body o nosso message ID. Esse é o retorno.
Daqui para baixo nada mais é utilizado, a gente pode seguramente excluir, ok? Ah, mas e os métodos de deletar token, esse tipo de coisa, eles realmente nunca mais... Não, eles vão ser utilizados aqui quando a gente for trabalhar com relatório, né, a gente consegue ainda trabalhar com deleção de token, e o salvar token vai ter que continuar, porque a gente vai sempre salvar o token do usuário que estiver se cadastrando no nosso aplicativo. Vou apagar essa parte aqui. E aqui está ok, né? A gente vai ter o use, a gente não precisa mais, podemos remover esse trecho. E agora vamos para a atualização de send notificação push. Aqui, como eu falei, não precisamos desses registration IDs. Na verdade, não vamos precisar de nada aqui. Não da maneira como está sendo utilizado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse trecho todo. E aqui a gente vai precisar do notification. Só que agora com to, como eu falei, eu ainda vou fazer, né? Posso estar fazendo aí um teste com condition, mas aqui a gente vai seguir com to. Em post, pegamos o objeto categoria, então get topic, que é um método que a gente criou aqui, certo? E aí sim a gente vai aproveitar, obviamente, essa criação de objeto, de conexão, e aí o nosso trabalho, requisição FCM. Tira o users. A gente não precisa mais de rodar de 1000 em 1000 envios, porque a gente envia por tópico, certo? Então a gente não vai ter essa particularidade no nosso código mais. Então, show de bola aqui, né? E eu arrisco dizer que a gente pode até testar. Vamos testar. Tudo salvo. Para ver se vai rodar sem problema algum. Para isso, vou voltar aqui. Vou dar um rebuild. E vou executar. Ok. Volto aqui no nosso dashboard. Vou atualizar. Criar um conteúdo qualquer. Vamos voltar aqui. Abrir aqui a página de notificação. Tudo cadastrado, né? Teoricamente vai dar tudo certo. Vou sair. E vamos ver. Criar post. Post criado com sucesso. Notificação entregue. Vamos abrir. Show de bola, né? Então, essa primeira parte está funcionando. Agora a gente vai para o código também back-end, maioria back-end e front-end, web, para apresentar o relatório, né? Como a gente vai trabalhar o relatório. Então vamos a esse código. Vamos apagar esse trecho aqui, não é necessário. Vamos voltar aqui em categoria, mais dois novos atributos, count e percent, k0, 0. E aí já adianto que a gente vai precisar de dois métodos relacionados a percent, que é percentagem, que vai ser public function calc percent. Como entrada teremos um total tokens, ok? E aí eu vou utilizar aqui uma cláusula de guarda. Se esse camarada for 0, a gente nem continua, para não ter divisão por 0. E aí sim, percent recebe count sobre total tokens. Obviamente que eu já vou colocar o valor aqui integral vezes 100. O outro método, vou colocar aqui do 0, public function get percent as string. A gente vai precisar disso daqui primeiro para o cálculo, obviamente, depois para apresentar corretamente para o administrador lá no dashboard a percentagem de cada categoria, né, de usuários em cada categoria. Get percent as string. E aí sim, aqui não tem dado nenhum de entrada, só o retorno sprintf no PHP. Vou colocar aqui com uma casa decimal, ok? F.
E aí o nosso percent. Show de bola. Já vou lhe adiantando que a gente vai precisar de acessar todos, né, o número de todos os tokens cadastrados. Por quê? O nosso trabalho com o tópico aqui na nossa regra de negócio não é, por exemplo, um usuário pode ter mais de um token, mais de um device vinculado a ele. Então o nosso tópico tem que estar enviando mensagens para cada um desses devices. Então a gente vai tratar a instalação, né, como o tipo de entidade que a gente tem que estar enviando a mensagem, não o usuário. Como assim? Por que eu estou falando isso? Para a gente não ter aqui agora, por exemplo, eu vou precisar do número de todos os tokens. Mesmo sendo do mesmo usuário, são devices diferentes. Eu não posso trabalhar com distinct na minha query, esse tipo de coisa. Eu tenho que pegar todos os números. Vai ficar mais claro agora quando eu trabalhar aqui. Vou pegar get total tokens. Não tem nenhum dado de entrada. Nem esse camarada aqui. Vou dar um select. Count. Ok? E aí, sem nenhuma regra, sem nenhuma cláusula where, só coloca a tabela, o count. Seguramente podemos fazer isso. E aí, aqui o retorno vai ser esse camarada, fat column 0. Você poderia pensar, não deveríamos utilizar um distinct, um join, para saber se os tokens que a gente está contando não é de um mesmo usuário, mesmo ID. Não, não temos que fazer isso, ok? Porque a gente realmente tem que enviar para cada device. Pode ser que um device o usuário tenha uma configuração e em outro ele tenha outra configuração, ok? A configuração de token, né? Vamos voltar aqui, de notificação, perdão, é para cada device, ok? Depois eu vou fazer alguns testes aqui para a gente poder ver no dashboard a atualização dos valores, certo? Atualização, eu digo, das porcentagens, né, de usuários em categoria. Então, feito esse get total tokens aqui, o que a gente tem que fazer agora é criar a interface, né, de comunicação com esse método lá na nossa APL user. Volta APL user, get total tokens. Só retorna e tira esse valor aqui de entrada. Show de bola. Temos já mais 2 atualizações, 3 atualizações, certo? E agora vamos às atualizações, os métodos que a gente tem que adicionar aqui. Eu vou voltar aqui, não nesse camarada, mas nesse daqui. A gente vai criar um novo método que vai realizar uma requisição, a gente vai criar, perdão, um objeto de conexão que é muito similar a esse daqui, só que a URL utilizada vai ser outra, esse cabeçalho vai ser o mesmo, e algumas coisas a gente não vai poder utilizar. Por exemplo, esses dois camaradas aqui. A gente não utiliza eles, porque agora a gente vai fazer uma requisição REST. Vou colocar aqui e vamos atrás da URL, que está aqui no nosso tópico, verificando o tópico de tokens, exatamente aqui. Essa é a URL, essa é a regra para estar utilizando ela. Vamos pegar aqui, vamos pegar a URL. Vou voltar aqui. Get core object topic. Eu vou colocar aqui ó, user token. Como funciona? Como a gente está trabalhando com o algoritmo de relatório agora, a gente vai colocar esse token aqui. A gente utiliza esse prefixo, né, esse é o URI, essa parte da URL, e aí a gente coloca o token, certo? No final do URI, e aí a gente coloca aqui ó, uma query get, né, URL, uma variável get, tem que colocar esse details true, porque senão a gente não vai conseguir obter, né, os dados de tópico. Eu vou voltar aqui, vai ficar mais claro quando eu apresentar aqui. Se você não coloca o details true, aqui estão todos os dados que são retornados, eu comento todos aqui, são bem autoexplicativos, aqui é a versão do aplicativo, né, que o usuário foi cadastrado, foi gerado o vínculo dele, a data de conexão, a última data que o usuário abriu o aplicativo, aqui se o aplicativo, no caso se o device onde está o aplicativo está rooted,
né, ou não rooted. Aqui tem os valores que eu comento que são possíveis, rooted, not rooted, unknown, desconhecido. Aqui o pacote da aplicação, certo? Está correto. Esse escopo, outra crítica que eu faço, na documentação não fala nada sobre ele. Ele vem com um valor que diz nada para a gente, programador, certo? Né, com esse coringa, com esse asterisco. Então, eu acabei deixando sem comentário. Authorized, entidade autorizada, aqui vem o ID do nosso projeto. Nosso projeto, no caso, lá do FCM, né, que a gente criou lá no FCM, correto? Lá no dashboard do Firebase, perdão. E aqui o details, quando você coloca esse details, você obtém esse rel, relacionamentos. Não é somente tópico, tópicos é um dos relacionamentos que são devolvidos. No nosso caso é o que a gente vai estar trabalhando, que é o que a gente está utilizando lá no Android, que é de tópico, correto? E aí aqui no nosso exemplo tinha categoria 1, 2, 3, que é quando foi, né, adicionado ao tópico, vinculado ao tópico. Aí está lá tópicos, tipo de conexão, mobile, tem Wi-Fi, e tem, se eu não me engano, mobile, Wi-Fi e other, né, quando ele não conhece. Aqui a assinatura do aplicativo, no caso do package do projeto, o SHA-1 ou do Android Debug, quando a gente está utilizando aqui no ambiente de desenvolvimento, ou a assinatura que está sendo utilizada junto ao package do projeto lá na Play Store, e a plataforma que é Android. Ou seja, muitas coisas aqui não vai ter relevância nenhuma para o seu domínio do problema, né, porque são informações que, enfim, só dizem sobre quando e como foi o cadastro do usuário junto ao package, ao seu aplicativo. Digo, cadastro de token para a instância de aplicativo no device dele. O que a gente precisa mesmo, pode ser que você também passe a precisar do domínio do problema que você esteja trabalhando, são os dados de relacionamento. Aqui, mais precisamente, precisamos somente dos relacionamentos de tópicos. Por isso, o details true. Voltando aqui, olha como é que é retornado. Você tem que saber disso porque a gente vai trabalhar esse objeto de JSON, né, para a gente poder, no caso, trabalhar nossa lógica de negócio e conseguir encontrar, né, quais as categorias de cada usuário, de cada token na nossa base de dados. Ok? Já eu volto ali novamente. Então temos aqui o nosso getCurObjectTopic, temos o user token, a URL de acesso, né, junto obviamente ao token, e a query string para a gente conseguir aí os dados de tópicos sendo retornados, de relacionamentos, né, sendo retornados. Tem que ter essa configuração, dependendo do que você colocar aqui, ó, por exemplo, post field, não vai dar certo a conexão, ele literalmente não funciona, então você tem que tomar cuidado com isso, por isso que eu removi, correto? Não trabalhei com o mesmo core object colocando um outro parâmetro aqui que seria, por exemplo, a URL, ok? Então, feito isso, agora a gente tem que pegar e criar os métodos que vão gerar realmente o nosso relatório. E então vamos para essa parte. Ao invés de construir um método dessa vez, porque o método é um pouco grande, eu vou pegar ele aqui do nosso artigo. Vou vir aqui e vou colocar retrieve categoria relatório, exatamente esse método. Já está bastante explicado, mas eu vou explicar cada passo dele, certo? Para facilitar. Vamos colocá-lo. Vou colocá-lo aqui, que ele vai invocar esse método aqui. Na verdade eu utilizei outro nome, eu usei o report, então vamos alterar o nome aqui também. E esse método já eu chego a ter ele para a gente adicioná-lo aqui também. Então o que a gente faz é invocar esse método com uma lista de categorias, lembrando que a gente consegue obter categorias desde a parte 1 do projeto. Se você vir aqui em APL Post, a gente tem aqui o get categorias, correto? Então esse get categorias vai ser utilizado provavelmente não, vai ser utilizado antes desse camarada, da invocação desse camarada. Temos a lista de categorias, e aí a gente vai continuar trabalhando com o nosso users tokens, para a gente reaproveitar, né, esse camarada, mas a gente não precisava de fazer isso, tá? De acessar de 1000 em 1000 os resultados. Na verdade, resultados não, né? Os tokens para ir realizando a invocação. Então a gente vai acessar os tokens, os usuários e os tokens, obviamente que o ID e o token vai estar no objeto, em cada objeto usuário dentro desse array users, fazendo o mesmo cálculo partindo do usuário 0. Lembrando que lá, vamos vir aqui, o get users tokens, só para relembrar, o que a gente faz é utilizar o usuário, né, como offset, e aqui o nosso max tokens então vai ser, queremos 1000 tokens a partir do 0, depois queremos 1000 tokens a partir do 1000, né, então a gente vai do 1000 até o 1099. E assim segue. Voltando aqui, conseguimos essa primeira lista de usuários com tokens.
Utilizamos o while, né, vamos manter utilizando o while como a gente fez na lógica anterior, né, que era o que utilizava tokens, até o user ser, enquanto o user ser maior que zero, for maior que zero, a gente continua dentro do while. E aí a gente entra num for each, né, para a gente acessar cada objeto usuário, e aí a gente cria um objeto de requisição com o token do objeto do usuário, né, objeto usuário, e a gente pega o resultado, aplica o JSON decode, obviamente que a gente fecha a conexão para liberar recurso, aplica o JSON decode no resultado porque é uma string JSON, a gente tem que transformar em um objeto, ok? E aí sim, se tiver erro, né, se não tiver erro, olha a lógica de negócio, eu vou falar primeiro de quando tem erro. Quando tem erro, né, e o erro é invalid token, ok? O que a gente faz é o seguinte, esse token a gente sabe que ele não é válido. Ou o usuário desinstalou o aplicativo, ou a gente está utilizando ele com uma codificação errada, ou seja, a gente pegou ele diretamente do banco de dados e ele está faltando algum caractere, esse tipo de coisa, então a gente pode seguramente deletá-lo. Então a gente faz a jogada de deleção de token, ok? O que eu achei aqui de negativo? Se tiver atualização de token agora, quando tem atualização de token, a gente só vai poder contar com o nosso código de atualização de token lá do Android. A gente não consegue mais contar com ele aqui. Ele não manda aquele canonical, né, que a gente tinha antes de controle, para poder atualizar o token do usuário. Ao menos na documentação não mostrou nada falando sobre o retorno desse camarada. Ele só vai retornar um erro, ou então ele vai retornar o sucesso que a gente consegue. No sucesso, na verdade, não tem erro, e aí a gente consegue acessar os nossos tópicos. Lembrando que a gente está acessando o tópico por causa do nosso details, né, details true. E a gente acessa aqui, com o objeto real. Vamos voltar aqui ao nosso resultado. Perdão, acho que era aqui mesmo que a gente já estava trabalhando. O nosso resultado JSON, para a gente entender de novo. O nosso real topics, olha como a gente está acessando, como objeto PHP, somente por causa disso daqui, facilita muito o trabalho. E aqui a gente tem, na verdade, um objeto novamente, tá? Não é um array, igual a gente está vendo aqui, ok? A gente tem um objeto topics. E aí, feito isso, o que a gente verifica? A gente passa em categorias, lembrando que aqui é um array de objetos categorias, a gente passa no tamanho de categorias. Em cada opção, cada posição de categoria, a gente verifica se tem um atributo nesse objeto topics. Esse objeto no PHP que a gente está trabalhando aqui, esse objeto é do tipo stdClass, né? Ele pode ter qualquer tipo de atributo, ok? A gente verifica se nesse topics tem o atributo categoria, property exists, com o ID, né, na posição. A gente acessa o objeto categoria na posição correta e a gente pega o ID, no nosso caso é de 1 a 5. Aí ele vai verificar se tem o categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria... Caso tenha, a gente acessa o count desse objeto na posição atual de I e dá o count mais mais. E aí, posteriormente, você já deve ter entendido que a gente vai utilizar esse count para calcular o percent. Por isso que antes de chamar esse camarada, a gente tem que fazer o cálculo, né, a soma total de count. E a gente fica fazendo isso. Por isso também que a gente inicia com zero, porque se tiver alguma categoria que ninguém está cadastrado, ela nunca vai entrar aqui. Aí, se você não coloca zero, ele fica com um dado lixo, certo? Então, iniciamos com zero e aí ele fica contando toda vez que ele encontra lá que tem a categoria XYZ, né, como atributo do objeto topics. Feito isso, já temos aqui parcialmente o relatório, né, os dados para construir o relatório. A gente sai desse loop, desse for each que a gente tem que passar em cada usuário. E como a gente está reaproveitando um método que obtém os usuários e os tokens, que a gente já utilizava antes, eu preferi trabalhar a reaproveitamento desse código, perdão. Eu trabalho aqui, novamente, o cálculo de start user, era 0, agora é 1000, então a gente vai querer 1000 tokens, mas partindo da posição 1000, certo? E novamente invocando aqui um novo array de usuários e tokens para realizar todo esse cálculo novamente, né? Start user, get users, e a gente repete tudo, certo? Realizando aí, colocando os dados, né, no caso o contador, ampliando o contador ou não, de cada categoria, caso necessário. E aí temos o método calc categoria relatório percent,
né, que recebe aqui categorias. Eu vou novamente pegar esse método lá do nosso artigo para facilitar nosso trabalho. Ele é bem pequeno e a função dele é literalmente permitir a invocação em cada categoria do calc%. A gente pega aqui o total tokens, que é o que a gente criou há pouco em CGD user e em APL user, correto? Aqui, ó, get total tokens, está aqui também. Pega o total e calcula o %. Sem problema algum. Eu só vou voltar aqui, se você é programador PHP, você deve ter imaginado, e se tiver 1 milhão de usuários, esse código seu vai falhar, porque ele é síncrono. Você vai ver que a nossa requisição ele é síncrono em relação ao Ajax, né, que a gente tem lá no nosso front-end. Em relação a isso daqui, ó. Isso daqui é um carregamento síncrono, ok? Então, mesmo utilizando Ajax. Qual o problema aqui? Se tiver muitos tokens, você vai travar a interface do usuário administrador. Você nunca vai trazer um resultado, ele vai ter que esperar, e você vai entrar no timeout. Enfim, no nosso teste, a gente está trabalhando com poucos tokens. Você vai ver que eu tenho 2, né, dos meus testes. Se você for trabalhar com vários, se você for enviar esse código para produção, o que eu recomendo é que você estude uma maneira de abrir uma outra thread, né, de trabalhar com processamento paralelo. No PHP não é tão trivial igual a gente consegue fazer com Java. Então eu recomendo que você utilize um servidor chamado Redis Server. Ele vai permitir que você faça isso de uma maneira simples, mas depois de você conseguir instalá-lo, que é simples também, né? Não é, como eu falo assim, não é tão trivial igual ir lá e criar uma thread no Java, mas também é simples, você consegue fazer, certo? Então utilize o Redis e alguma lógica de negócio para poder informar o usuário, né, quando terminar o relatório. Ah, por que você está fazendo essa requisição de relatório a cada usuário? Né? Você está indo lá e requisitando por cada usuário. Outra crítica, não tem na documentação, pelo menos na que eu li, que é de tópico, que é de server reference, uma URL indicando se eu consigo pegar o relatório do tópico. Eu posso acessar o relatório de tópico lá no dashboard do FCM, né? Se eu estiver utilizando o report, né, a API de report e tudo mais. Mas eu não consigo acessar o relatório de tópico realizando uma requisição, né, com uma URL simples, colocando só o nome do tópico na URL aos servidores do FCM. Então essa é outra crítica, eu acho sim que deveria ter esse tipo de coisa para a gente poder criar o nosso relatório, mesmo que pequeno, aqui no nosso dashboard. Imagina você ter que utilizar 2 dashboards para administrar um sistema. Não é muito conveniente, certo? Então eu acho que, apesar dessa crítica ser minha, eu acho que é uma crítica válida, certo? Sobre a obtenção de relatórios sobre categoria. Caso contrário, a gente tem que ficar fazendo isso, pegar cada usuário e aí verificar se tem a categoria e por aí segue. Já colocamos o método aqui, agora a gente tem que criar os métodos de outras entidades, de outras classes que vão, por exemplo, invocar esse camarada aqui e aí, posteriormente, enviar o resultado aqui para o nosso Android Blog App Dashboard. Então, vamos à atualização dessas outras classes. Em APL Post, vamos criar um novo método get relatório categorias, ok? Vamos pegar as categorias, obviamente. Usa só o this. E aí, APL, new APL notificação. E aí sim, retrieve, categoria relatório. E apenas retornamos categorias. Lembrando que no meu modo de programar, quando eu utilizo retrieve, quer dizer que o objeto que foi passado aqui como argumento, ele vai ter os valores alterados. Por ele ser um objeto, eu não preciso de trabalhar com retorno. Eu trabalho dessa forma, ok? Quando tem get, quer dizer que eu vou retornar algum valor, mesmo que seja objeto. Então, feito isso daqui, em APL, precisamos agora de um código lá em CTRL post, que permita o acesso a esse método aqui. Primeira coisa, a gente já tem um código, já vou te adiantar que a gente tem um código front-end pronto. Aqui vai ser relatório categorias. Um código front-end pronto simples, onde a gente vai estar apresentando o número de tokens, né, de usuários, de instâncias, e também
os dados das porcentagens, das percentagens aí de categoria em relação a esses tokens e vínculos a elas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, temos aqui o APL, vamos criar um APL post, e aí get categorias, não get categorias, perdão, get relatório, categorias. Aqui eu vou colocar categorias. Antes vamos ter aqui APL e user instalações, APL get total tokens. Esse total tokens, no nosso caso, ele significa instalações. Então vou deixar com esse nome que ele fica autocomentado. APL post, não tem problema quanto a isso, porque a gente não vai mais fazer uso do APL user, ok? E a gente deixa livre o objeto do APL user para ser coletado pelo garbage collector, né, pelo coletor de lixo do servidor. APL, categorias, já temos as categorias, temos as instalações. Agora a gente tem que ter um código que vai preencher, né, o front-end, o HTML no caso. Seguramente posso vir aqui, e é exatamente aqui, ó, em View, nesse diretório relatório que você vai ter que criar se você está acompanhando desde a parte 1, temos categorias, e é bem simples. Eu ainda trabalho com formulário para aproveitar algumas particularidades de CSS, né, de estilo, que é aplicado somente a formulários, ok? Do nosso código lá no dashboard, da nossa interface dashboard. Aqui está, né, o código que a gente roda em categorias, utilizando get%asString, método que a gente já tinha criado aqui, ok? Para colocar uma formatação legal. Só adicionar um percent aqui, show de bola. Aqui a gente coloca o rótulo da categoria, que já é retornado quando a gente utiliza o getCategorias, que já tínhamos criado na parte 1. E aqui o número de instalações, né, para o camarada que está vendo o relatório poder ter noção de quantas instalações tem já do aplicativo. Voltando aqui a CTRL Post, vamos atualizar aqui e colocar relatório, ok? E aqui categorias.php. Show de bola, né? Esse é um modelo que eu gosto de trabalhar também com PHP, você não precisa de trabalhar assim, aliás, poucas vezes eu vi esse modelo sendo utilizado, tem gente que trabalha com tudo junto logo, numa classe só, enfim, você que escolhe, ok? Feito isso, vamos, categorias apresentado, vamos aqui em menu, e eu vou descomentar um trecho, né, que vai dar a nossa opção lá de relatório categorias. CTRL Post, relatório categorias. Esse trecho aqui vai ser utilizado na nossa lógica de negócio lá do JavaScript, né, que eu expliquei sobre na parte 1 do projeto, né, dessa nossa série. Então, só vou deixar aqui porque o controlador é o post e relatório de categorias é o que a gente está esperando em método, para poder aceitar e entrar aqui e realizar a execução desse código. Com isso a gente pode voltar aqui, vamos atualizar, aqui está ok, vamos ver se está tudo ok, ou se vai, enfim, ter algum problema. A princípio 100%, 100%, 50%, 50%, 50%, né? Quer dizer que dos meus dois tokens, eu tenho um usuário que está cadastrado nesse camarada e nesse camarada, né? E um outro que está cadastrado em todos, certo? Então, para a gente conseguir ver se realmente funciona, ó, tem dois tokens. Se realmente funciona rápido, né, que eu tinha falado a questão do delay, vamos tirar aqui esse camarada e esse camarada. Eu vou vir para cá, atualizar 50% e 0%. Sem problema algum, esse camarada não está mais vinculado a esses tokens, ok? A esses tokens não, perdão, a esses tópicos, no caso categoria, para iniciante e padrões. Eu vou sair e vou criar um post para a categoria 1 e você vai ver que eu não vou... Opa, primeira categoria. Você vai ver que nada vai ser retornado. Ok, vou voltar aqui, sem notificação, vai permanecer sem notificação, porque ele não está vinculado a esse tópico. Mas se eu entrar no aplicativo, ele vai mostrar lá o novo post que foi criado, enfim, com essa configuração aí ruim, que não tem nem imagem, certo?
Agora eu vou voltar aqui. Vou só vir aqui para a gente conseguir ver como está a configuração, nossa configuração de notificação nesse device. Temos esses três aqui cadastrados, né? Estamos vinculados a esses três tópicos. Vamos voltar aqui em APL notificação. E onde eu coloquei true, eu vou colocar condition. E o envio agora vai ser para, vou utilizar aspas duplas, vou colocar categoria, tem que estar vinculado à categoria 2 em topics, você tem que colocar isso em topics, a categoria, em aspas simples e depois em topics, e tem que estar vinculado à categoria 1 em topics ou a categoria 4, categoria 3, perdão. Categoria 3 em topics. Nós sabemos que esse camarada não está vinculado a 1, mas ele está vinculado a 2 e a 3 e a 4 também. Só que na nossa regra aqui, nossa condição, ele passa porque ele pode estar configurado, ele está configurado 2, os estados que ele passa são o seguinte: ele é configurado na 2 e na 1, na 2 e na 3, na 2, na 1 e na 3. Ok? Então, vamos ver se vai passar por causa dessa configuração aqui, ó, categoria 2 e categoria 3. Só uma particularidade, você só tem esses dois operadores lógicos para serem utilizados, o e e o ou, e você não pode utilizar a negação também. Eu já tentei utilizar e não funciona. Ele dá erro, ele nem envia a mensagem, correto? E aqui não é true, é condition, quase que eu deixei true, certo? E, enfim, você também pode utilizar parênteses, e quando você utiliza parênteses, o que ele faz é o seguinte: primeiro ele resolve a expressão dentro do parênteses e depois ele vai para a expressão à esquerda do parênteses. Ok? Feito isso, vou salvar aqui, vou sair daqui e vou criar um novo post. Da categoria, independente da categoria, né? Você pode criar até com a categoria 1, ele vai receber. Vou criar com a categoria 1 que ele não é cadastrado. Por que ele vai receber? Por causa que o envio não está levando em consideração essa categoria. Na verdade, ela é parte da condição lá no condition, mas ela só é parte. Tem outras formas de ser true e o usuário conseguir receber. Vamos voltar aqui. Não tem notificação, vamos criar. E ele vai mostrar lá o indicador de categoria 1. Ó, enviado. Entendeu agora, né, como é que funciona o condition? Se você precisar, vai lhe ajudar. Aqui no nosso caso, a gente não precisa dessa condição de trabalhar com condição de envio, não dessa maneira. Certo? Então isso aí, esse foi o trabalho com o tópico. A gente vai continuar com essa série do FCM. Né? Eu quero abordar bastante coisa e que fique bem, mesmo que seja mais detalhado, fique bem claro como e quando utilizar os domínios do problema, esse tipo de coisa. Eu até discuti um pouquinho mais sobre os domínios do problema de trabalhar com um tópico, eu discuti um pouquinho mais aqui em artigo, né? Você dá uma lida aí, se você quiser, mas enfim, tem alguns indícios que eu falei sobre. Não esqueça de se inscrever na lista de e-mail e também no blog para receber o conteúdo em primeira mão. Então isso aí. Não esqueça também de comentar, dê a sua dica, né, a sua opinião. Se você achou alguma coisa que eu não falei sobre aqui, por exemplo, a questão de relatório de tópico, né, a questão de verificação se o usuário já está ou não vinculado àquele tópico, se você encontrou em algum lugar, não deixe de colocar no comentário aí que você vai ajudar todo mundo que segue o canal e segue o blog, ok? Então é isso aí, até a próxima, valeu, obrigado e tchau.